Olá, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós muito bem-vindos a mais um trabalho de atendimento espiritual aos encarnados na noite de hoje, aqui da Associação Espírita Caridade. Que possamos todos nós refletirmos no trabalho a qual vai ser abordado. Sempre agradecendo a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais pela oportunidade a qual estamos recebendo. Este momento que para nós serve de esclarecimento, serve de consolo e serve sim de progresso e evolução para todos nós. Todos nós aqui estamos em busca do esclarecimento, em busca do consolo, em busca do aprendizado para o nosso dia a dia. Posto isso, meus amados irmãos, vamos iniciar o nosso trabalho, onde são 6 módulos, 6 roteiros, e só dando uma recapitulada, nós iniciamos alguns meses atrás falando sobre nascimento, que foi durante 6 semanas. Depois que se terminou o nascimento, se iniciou vida em família, que também durou 6 semanas. Terminou a vida em família, se iniciou dependência química, que também durou 6 semanas. Se encerra a dependência química, se inicia a depressão, também se fala durante 6 semanas. E a depressão nós encerramos esse módulo semana passada. Hoje nós iniciamos durante 5 semanas a obsessão. Vamos falar sobre obsessão, e a obsessão ela é diferente dos outros módulos. Ela tem só 5 roteiros, mas o conteúdo dela é bem longo, mas ela é diferente das outras. Só são 5 semanas falando sobre obsessão. Mas como bem falamos, é um conteúdo bem longo e bem esclarecedor para todos nós. Depois que terminar essas 5 semanas com a obsessão, nós vamos iniciar a falar sobre temor da morte, onde nós encerramos os módulos. Aí depois voltamos a falar sobre nascimento, pois o trabalho aqui ele está sempre girando, sempre tem irmãos diferentes assistindo o trabalho, então voltamos depois que se encerrar todos os módulos na questão do nascimento. E para nós, como sempre aprendemos dentro da doutrina espírita, sempre é muito importante nós estudarmos, relembrarmos, se tivermos que assistir, vamos assistir novamente, para que possa ficar ali gravada na nossa mente como sim um grande aprendizado e esclarecimento para todos nós. Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece, nos consola, mas é sempre muito importante nós estarmos relendo e estudando, e o trabalho é assim. Terminou, vamos reiniciar, vamos falar sobre nascimento, vida em família, dependência química, depressão, obsessão, temor da morte. Terminou? Vamos de novo, até que nós possamos aprender. Depois que nós aprendermos, nós podemos passar para aqueles que convivem ao nosso redor, pois nós já estamos, entre aspas, um pouco mais maduros para podermos passar esses conteúdos para os nossos irmãos. Por vezes nós ainda somos muito frágeis com as situações a qual ocorrem, nós estamos aprendendo, e depois que nós amadurecermos um pouco mais, nós podemos passar para aqueles irmãos. Deixando bem claro que não é nenhuma crítica aos nossos irmãos, pois todos nós temos dificuldades, mas só que por vezes nós queremos ajudar, mas nós não conseguimos ajudar nem a nós mesmos. Nós temos dificuldades ainda, todos nós temos. Mas é importante que, olha, isso aqui eu compreendo, isso aqui eu consigo trabalhar, vou passar para o fulano, ver se ele quer uma ajuda, ver se ele quer um auxílio. Sempre é muito importante nós analisarmos desse modo, não analisarmos negativo, mas sim analisarmos da maneira positiva. O que eu estou aprendendo? Posso passar o que eu aprendi para o fulano. Sempre é essa a questão da doutrina espírita. O que eu aprendi? O que eu estou aprendendo? Serviu de esclarecimento, serviu de consolo, serviu de ajuda para mim? Então tá legal, eu vou poder auxiliar o fulano. Agora, se nós estamos com o objetivo de somente querer aprender e não querer aplicar para nós, vai ficar complicado nessa encarnação. Nós queremos progredir, né? Nós queremos evoluir, se nós não aplicarmos para nós mesmos. Claro que isso aqui, meus irmãos, não é cobrança, nós estamos só trazendo que por vezes nós queremos somente aprender, mas não queremos aplicar para nós. Aí, claro, depois nós temos consequências e nós queremos saber o porquê que está acontecendo isso com nós. Então, por isso que é sempre importante nós refletirmos no trabalho e levarmos para nós como um grande aprendizado. Posto isso, meus amados irmãos, vamos aqui então com o nosso módulo 5, roteiro 1, vamos falar sobre obsessão. E aqui nós já temos uma pergunta. O que é obsessão? Principais variedades, características, possessão, conceito e influência dos espíritos. É a influência dos espíritos. Ainda sobre a obsessão, é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, é um espírito mau que exerce sobre um indivíduo, que pode ser o Johnny, que pode ser alguns dos irmãos que estão nos assistindo,
que vai, essa ação persistente vai estar ali em cima do Johnny. Esse espírito mal vai estar ali em cima do Johnny. Mas por que disso? Desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, por que disso? E essa obsessão ela vai desde uma simples influência moral. O que o Johnny quer me cobrando? Uma coisa, se o Johnny faz coisas piores aí, o espírito vai atacar ali onde o Johnny acha que o Johnny é o cara certo, mas o Johnny não é o cara certo, não. O Johnny faz muita coisa errada. E aí, vamos atacar aqui. Ó. O Johnny é uma pessoa que briga demais, então vamos influenciar aqui, vamos fazer ele brigar muito mais. Vai atacar na questão moral do Johnny, pois o Johnny faz uma fachada na casa espírita e lá fora ele só quer brigar e discutir com todo mundo. E é ali que os espíritos vão atacar. Estamos trazendo exemplos, tá, meus amados irmãos? A gente pode se englobar nesse exemplo aí, mas é um exemplo que nós estamos trazendo. Então, eles vão atacar na nossa questão moral. E olha que interessante, sem perceptíveis sinais até a perturbação completa do organismo. Por vezes, pode a perturbação ser completa e chegar até o nosso organismo. Como assim, Johnny? Por vezes, dores que nós sentimos pelo corpo, por vezes nós achamos que estamos doentes, vamos até o médico olha, não tem nada. Mas como, doutor? Eu estou com dor de cabeça, eu estou com febre, estou passando mal e como eu não tenho? Não tem nada. É a influenciação dos espíritos, vão atacando o nosso organismo. Só que alguns acreditam, outros não acreditam, mas praticamente quase que todos os dias se tem casos assim dentro da casa espírita. Alguns dos irmãos, claro, devido à pandemia, a casa espírita não está se abrindo, mas muitos dos irmãos todos os dias, quando se tinha trabalho aberto ao público, constantemente situações como essa que nós estamos trazendo para os irmãos de essa perturbação completa no organismo e as pessoas não sabiam o que fazer. Dor no braço, dor no corpo, mas já fui no médico, tomei remédio e nada. Perturbação, essa influenciação do espírito através do nosso organismo. E das faculdades mentais, nós vamos criando coisas na cabeça, coisas que não existem, nós vamos criando e por vezes nós acabamos brigando com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos filhos, pela essa influenciação mental e vai nos prejudicando e prejudicando um todo, na verdade. Outra pergunta. Por quem é praticada? Por que é praticada essa obsessão? É praticada somente por espíritos inferiores. Ufa! Pensei que o meu benfeitor pudesse me influenciar, sim, para coisas boas. Ou meu anjo guardião, porque por vezes aqueles que já estão dentro da casa espírita há algum tempo e descobrem lá em uma palestra, em um curso, todos nós temos os nossos amigos benfeitores, só que alguns aceitam, outros não aceitam, mas todos nós temos nosso anjo guardião, nosso amigo benfeitor. E aí aqueles que por vezes pensam, será que meu amigo benfeitor está me influenciando coisas negativas? Porque eu penso umas coisas assim meio tenebrosas. Não. Aqui já deixa bem claro. Por quem é praticado? É praticado somente por espíritos inferiores. O nome já diz amigo benfeitores. Benfeitores, estamos auxiliando. E os espíritos obsessores já estão nos prejudicando. Por que ocorre? Decorre sempre de uma imperfeição moral do ser. Então, os espíritos vão sempre nos influenciar através da nossa questão moral. Por isso que quando nós falamos dentro da casa espírita, olha, vamos trabalhar nossa questão moral, pois é muito difícil trabalhar essa questão moral, nós não vamos querer deixar de fazer algo que nós gostamos para adentrar a doutrina espírita. É por aí que os espíritos vão adentrar. E claro que nós aqui não estamos condenando ninguém, meus amados irmãos. A doutrina espírita não condena ninguém. Se tem alguém que condena, somos nós, seres humanos falhos, que vamos condenar alguém, mas a doutrina espírita não condena ninguém e nada. Ela simplesmente aponta os caminhos para que nós possamos andar. Por vezes nós escolhemos os caminhos que podem nos prejudicar. Por outras nós escolhemos caminhos que vão nos levar ao caminho do bem, mas por vezes nós preferimos pegar o caminho do mal e vamos tendo essas consequências de forma negativa. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Principais variedades da obsessão simples: influência negativa de um espírito sobre o outro de forma duradoura. Características da obsessão simples: é apenas desagradável. A pessoa sabe que se acha presa de um espírito mentiroso e este não se disfarça.
Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsediado. Principais variedades da fascinação: ilusão produzida pela ação direta de um espírito sobre o pensamento. Características da fascinação: provoca consequências muito mais graves, paralisa o raciocínio. O espírito obsessor lhe inspira confiança e o leva a aceitar as doutrinas mais estranhas. Pessoas sujeitas a essa obsessão: os simples, os ignorantes, os mais instruídos, os mais inteligentes, por fim, todos nós. Nós estamos trazendo um pouquinho de cada coisa. Nós estávamos pensando, quando é que vai chegar a minha vez? Ou será que vai ter algum momento que eu não vou receber essa influenciação, não vou ter esse espírito obsessor? Todo mundo achou que agora, não. Todos nós recebemos influenciação. Todos nós estamos sujeitos a ter essa obsessão, que é super natural, meus amados irmãos. É super natural. Por vezes nós nos assustamos. Então todos nós estamos sujeitos a essa influenciação. Como falamos, é super natural. Principais variedades da subjugação: é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e faz agir a seu mau grado. Características da subjugação: pode levar aos atos mais ridículos quem a sofre. O indivíduo age contra a sua própria vontade. As atitudes são absurdas e comprometedoras. É uma espécie de fascinação. Então, meus amados irmãos, aqui, como nós estamos trazendo, nós até passamos um pouco, entre aspas, podemos dizer um pouco rápido aqui nos slides, onde fala sobre essas principais variedades da obsessão simples, características da obsessão, mas nós podemos encontrar no livro dos médiuns sobre essa questão, sobre as principais variedades da fascinação. No livro dos médiuns nós podemos estar encontrando sobre essa temática, que é muito importante para todos nós. Então, aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais sobre essa questão da obsessão, livro dos médiuns, certo? Então, nós continuamos aqui, ainda sobre a questão da subjugação, agora só que corporal. A subjugação corporal: o espírito atua sobre os órgãos materiais, faz escrever nas paredes, beijar o chão e etc. O paciente está sobre um verdadeiro jugo. Então, a subjugação corporal. Então, o espírito ele atua sobre os órgãos materiais, como bem traz o slide, faz escrever nas paredes, beijar o chão. Então, é uma das questões da subjugação corporal, essa questão da obsessão. O paciente está sob um verdadeiro jugo. Então, por vezes, nós acabamos nessa obsessão da subjugação corporal e nós não conseguimos nos dar conta. Estamos ali fazendo tudo isso e como isso pode acontecer? Estamos ali obsediados e por vezes nós não conseguimos dar conta de que nós já estamos envolvidos nessa negatividade. E quando vê, nós estamos ali, como muitos dizem, estou pagando mico aqui, estou pagando mico, mas não é nada de mico, não tem nada de mico. São coisas que acontecem através da influenciação. Conceito de possessão. Se nós falamos lá no início sobre a possessão, que esse também seria uma das falas a qual nós iríamos trazer aqui. Então nós estamos passando aqui o conceito de possessão. É o mais alto grau de subjugação que se dá vulgarmente o nome de possessão. Características: posse momentânea do corpo do encarnado. O espírito se serve dele como seu próprio fora. O possessor maligno tortura e martiriza de todas as formas a sua vítima. Isso aí está lá no livro A Gênese. Os irmãos que quiserem dar uma olhada, e por vezes, como bem falamos, nós vamos passando o conteúdo do trabalho e por vezes, mas está muito rápido, por vezes, é que se nós formos adentrar em cada uma dessas temáticas, nós vamos até meia-noite, 1h, até passamos o horário do nosso trabalho. E o objetivo não é passar do horário do trabalho, porque nós temos um tempo para poder realizar. Então é muito importante que aqueles irmãos que têm livros em casa, as obras básicas de Kardec, que possam dar uma olhadinha nos trabalhos a qual
nós estamos realizando. Hoje nós estamos iniciamos, como bem falamos, sobre obsessão. Então, é importante ser aqueles irmãos que têm os seus livros, né, das obras básicas de Kardec, para que possamos todos nós estudarmos sobre a questão da obsessão. Aí, como bem falamos, essa questão da obsessão está lá na Gênese, e é muito importante que nós, né, por vezes nós acabamos, está muito rápido, dá uma olhadinha no livro, que nós vamos conseguir nos aprofundar um pouco mais. E claro que se por vezes nós não conseguirmos compreender alguma coisa, nós podemos, nos estudos da Casa Espírita, nós temos aí o CIED, que é o Ciclo Introdutório da Doutrina Espírita. Lá nós podemos, por vezes, perguntar, questionar os irmãos através, realizado pelo YouTube, mas nós podemos deixar um comentário lá no chat, no YouTube, e os irmãos vão respondendo. Pode ser no programa no mesmo dia, pode ser numa outra semana, mas é sempre importante, se nós tivermos dúvidas, perguntarmos para nós termos as respostas. Mas aqueles irmãos que têm estas obras em casa, que possam dar uma olhadinha para se aprofundar um pouco mais. Posto isso, meus amados irmãos, nós vamos dando continuidade no nosso trabalho, mas é importante aqui nós falarmos para os nossos irmãos sobre essa questão da obsessão. Para muitos de nós ainda serve como uma grande dificuldade. Como serve de grande dificuldade? Pois é através da obsessão que nós vamos saber lidar com as ações a qual nós temos. Lidar com a questão da paciência, nós vamos começar a analisar que atitudes a qual nós tomamos, nós nunca tínhamos tomado, nós estamos tomando de maneira diferente, automaticamente nós vamos observando que tem algo errado, tem algo que não está certo. E aí nós começamos a observar e ver que, de fato, essa obsessão existe, e por vezes nós não queremos aceitar essa obsessão, como bem falamos, que é algo super natural para nós que estamos estudando dentro da doutrina, na Casa Espírita, né, estudando o Espiritismo, e por vezes alguns dos irmãos acabam não aceitando sobre essa questão da obsessão, como falamos, é super natural. Meus amados irmãos, eu estou dando uma olhada aqui e vi que eu não passei para os irmãos. Eu falei que está na Gênesis, mas eu não falei o capítulo, né? Fica muito fácil só falar, está na Gênesis, mas qual capítulo, Johnny? Para nós podermos aqui dar uma estudada. Qual capítulo que está? Senão fica difícil, nós temos que ficar folhando e ir lá no índice para ver. Então, nós vamos trazer aqui para os nossos amados irmãos essa questão da possessão. Está lá no capítulo 14, tá? Capítulo 14, item 48. Tá? Vamos lá no capítulo 14, item 48, que vai estar sobre possessão. Nós também falamos aqui sobre a questão das variedades, da subjugação, entre outras coisas, sobre fascinação, característica da obsessão simples, e nós acabamos falando que era do Livro dos Médiuns, certo? Mas acabamos não falando do capítulo que é para poder dar uma olhadinha, para poder dar uma estudada. O Johnny pede para dar uma estudada, dar uma olhadinha, mas o Johnny não falou o capítulo. Então está no capítulo 23, meus amados irmãos, do Livro dos Médiuns. Pode dar uma olhadinha sobre essa questão das principais variedades da fascinação, lá vai estar um pouco mais aprofundado, a gente pode ir dando uma olhadinha, certo? Às vezes a gente vai explicar alguma coisa, acaba até complicando e enrolando muito mais. Mas o importante é que, se nós tivermos essas obras em casa, que nós possamos dar uma estudada. Gênesis, Livro dos Médiuns. Bom que nós tivéssemos todas as obras, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno, para que nós pudéssemos ir estudando um pouco mais sobre essas temáticas que são de grande aprendizado para todos nós. Continuando, obsessão, causa geral. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. Sempre de uma imperfeição moral. Então, o que causa tudo isso, a causa geral, sempre vem de uma imperfeição moral. Algo que nós não conseguimos ainda
nos melhorar. A impaciência, nos irritamos fácil, somos mentirosos, estamos sempre mentindo, entre outras coisas que nós poderíamos trazer e citar para os irmãos, mas é sempre pela uma imperfeição moral que nós acabamos deixando, e os espíritos vão influenciando e vão nos prejudicando. Se nós não temos um conhecimento ou um pouquinho de esclarecimento, nós acabamos nos envolvendo e vamos nos prejudicando e prejudicando aqueles que estão ao nosso redor. Ainda sobre a obsessão, causa kármica. Situações ocorrem em nossa caminhada como espírito imortal, que nos proporcionam amizades ou inimizades que perduram de uma encarnação a outra, produzindo assim as obsessões kármicas. Causa moral da obsessão. Por vezes não nos preocupamos com o que pensamos, com quem andamos ou o que fazemos, recebendo assim em nossa casa mental todo tipo de pensamento imoral, acarretando assim esse tipo de obsessão. Então olha que interessante a causa moral. Por vezes não nos preocupamos com o que pensamos, por vezes nós não nos preocupamos com o que nós pensamos. Se está dando algo na televisão, e principalmente quando se fala em política, em religião ou em futebol, esse é o momento que nós temos que nos cuidar. Claro que quando nós falamos alguma coisa e nós temos um certo cuidado, eu tenho que me vigiar. Nós falamos, mas estou me cuidando. Agora, a partir do momento que nós falamos, aí nós estamos nos prejudicando e estamos sendo influenciados constantemente. Então, por vezes nós não nos preocupamos com o que nós pensamos, os nossos pensamentos, com quem nós andamos, às vezes com quem nós andamos ali está cheio de problema e está tocando um monte de pensamento e ideias para nós e nós estamos captando tudo. Ou por vezes o que nós estamos fazendo, as nossas atitudes, recebendo assim em nossa casa mental, na nossa mente, todo tipo de pensamento imoral, acarretando assim esse tipo de obsessão. Então, por vezes, nós temos que prestar atenção e ver as atitudes a qual nós estamos tomando. Claro que é muito difícil, eu não consigo perceber quando eu estou sendo obsediado ou quando alguém está obsediado, eu não consigo. Nós vamos trazer aqui um exemplo que é muito comum no nosso dia a dia. Claro que tem alguns irmãos que por vezes podem não assistir, mas para aqueles que assistem às redes sociais, estão sempre nas redes sociais ou assistem à televisão, sempre se tem algo referente à violência, sempre se tem a questão da violência. E claro, voltamos a falar, o plano ainda de maldade, são coisas ainda naturais para o plano ao qual nós estamos vivendo, a maldade ainda predomina muito forte aqui, então é lógico que tragédias e coisas vão acontecendo e televisão, as redes sociais vão trazendo. Nos dias de hoje, é muito comum, se tornou comum, marido matar a esposa e a esposa matar o marido. Ou a mãe matar o filho, ou o filho matar a mãe. Sempre existiu isso. Mas não se tinha tanta mídia para isso. Hoje em dia existe mídia de tudo quanto é lado. Se nós pegarmos o nosso celular e analisarmos o celular já está com manchete de coisas que aconteceram de forma negativa. Então, o que acontece? Principalmente com companheiros e companheiras. Tem companheiro que é ciumento e tem companheira que é ciumenta. O fulano ou a fulana quer se separar e o fulano não aceita que a fulana quer a separação. O que o fulano faz? Vai lá e acaba matando a fulana. Ou a fulana acaba matando o fulano. Seu companheiro ou sua companheira. O que acontece? O fulano ou a fulana vai presa e na hora de serem interrogados, o que falam? Não sei. Escureceu tudo e só vinha aquela voz me falando que eu fui lá e matei. Claro que para nós que somos pessoas boas, boníssimas, nós não pensamos, mas nós estamos lá julgando. Não, agora está falando que nem muitos, agora está se fazendo de louquinho. Agora é louco. Porque geralmente quando acontece isso todo mundo diz, agora o fulano está se fazendo de louquinho. Matou, não era louco, agora virou louco. É a obsessão. É a influenciação.
Ah, Johnny, capaz? É influenciação. É influenciação. Quantos casos existem desse exemplo a qual nós estamos trazendo, de pessoas que conviveram com amigos de casais, mas o fulano e fulano eram tão tranquilo, convivia tantos anos aqui na rua, nunca aconteceu, e do nada o fulano... É influenciação. Ah, mas do nada, Johnny? Não, mas é influenciação. É a porta aberta para a obsessão. O fulano, a fulana deixou essa porta aberta, foi indo, e foi lá e matou. Então isso é muito comum nos dias de hoje. Se nós ligarmos a televisão, nós vamos ver casos e mais casos de companheiros e companheiras, um matando o outro. Entre outras situações, nós estamos trazendo só esse exemplo, companheiro, mas existem outros exemplos, outras situações. É uma obsessão. Nós começamos a ouvir, nós começamos essa nossa mente, o mental aqui, a nossa casa mental vai abrindo essa porta, aí nós vamos deixando tudo entrar de forma negativa, a obsessão toma conta e lá nós já cometemos o crime com o companheiro e com a companheira. Depois, quando nós vamos dar conta, já foi feito. Já foi feito, a tragédia anunciada. E por vezes nós acabamos que não, fulano é louco. Não, tem nada de louco, meus amados irmãos. É a obsessão, é a grande obsessão. O que ele precisa? De auxílio, precisa trabalhar isso aí, só que por vezes nem todo mundo compreende. E nós respeitamos a opinião de todos, mas é uma influenciação. Esses irmãos que acabam sendo prejudicados e prejudicam aos seus através da influência, através da obsessão, né? Então, por vezes acabamos não pensando, né, nesses atos e os pensamentos a qual nós temos, nós acabamos não pensando no que isso pode acarretar e pode prejudicar tanto a nós como aquele irmão a qual nós acabamos eliminando dessa vida material. Obsessão por falta do bem. Assim, a única profilaxia eficaz contra a obsessão é a do Evangelho. É praticar o bem e ser bom. Bom, nós falamos aí da obsessão, coisas aí de formas negativas e o que vinha essa visão, perguntas que nós temos sobre a obsessão, como bem sempre falamos, sempre se fala sobre a obsessão, formas negativas, mas agora o que a doutrina espírita pensa sobre isso aí? O que a doutrina espírita vai trazer? Agora a doutrina espírita ela já começa a adentrar um pouco mais para nós, para que nós possamos ter um pouco de esclarecimento sobre essa questão da obsessão. Vale lembrar aos nossos irmãos aqui que o que nós estávamos falando antes sobre a questão das obsessões kármicas e da causa moral, que nós falamos sobre o pensamento imoral, está no livro Obsessão e Desobsessão, capítulo 7, capítulo 21 e capítulo 42, que nós lemos agora, Praticar o Bem. Nós podemos estar... se seus irmãos têm esse livro, Obsessão e Desobsessão, fala sobre essa questão. Agora que nós vamos adentrar a questão da doutrina espírita, o que a doutrina espírita pensa. E, então, obsessão e desobsessão, nesses itens a qual nós falamos aí, capítulo 7 e capítulo 21, e o capítulo 42 vai falar sobre essa questão no livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert. Certo, meus amados irmãos? Então nós vamos aqui agora, dando continuidade, praticar o bem e ser bom. Vamos ver aqui então, com o Evangelho, como nós trouxemos. Obsessão por falta do bem. Tal a rota que a doutrina espírita estabelece para nós, revivendo a moral evangélica, aquela que reúne todas as formas de amor capazes de nos imunizarem contra os vírus negativos, livrando-nos de contrair novas doenças da alma. Olha que interessante essa questão. Capaz de nos imunizar contra os vírus negativos. Aí nós já estamos nos policiando com a questão do Evangelho, nos livrando-nos de contrair novas doenças na alma. Quando nós começamos a nos aprofundar e a estudar. Embasamento doutrinário. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Isso aí está no Livro dos Espíritos, na pergunta 459 de Allan Kardec, nosso codificador, que traz aí na primeira obra, que é a obra do Livro dos Espíritos, questão 459. Então, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta. Muito mais que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a
todo momento esses pensamentos e atos, né, muito mais do que nós imaginamos, né, eles influenciam ao ponto de que são eles que nos dirigem a todo momento nos atos que nós vamos tomar. Veem os espíritos o que fazemos? Veem os espíritos o que fazemos? Resposta. Pergunta 567 do Livro dos Espíritos. Podem ver, pois que constantemente vos rodei. Então podem ver aquilo que constantemente estão rodeados. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se eles podem dissimular. Essa é a pergunta 457. E aí, por vezes, nós pensamos, já que está dando essas perguntas aí. E essa pergunta é bem interessante, que por vezes nós temos alguns pensamentos, e aqui traz, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos, que por vezes tem uns pensamentos secretos que nós, olha, será que os espíritos conseguem captar alguma coisa? Esse aqui não vai, porque esse aqui está bem guardadinho. Muitas vezes chegam, como traz a resposta, chegam a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos. Então, não tem como nós enganar. Aí entra a questão moral, né? Que os espíritos vão sempre influenciar através da nossa moral. Influência dos espíritos. Por que ocorre? Os espíritos se afinizam com o nosso modo de pensar e de ser. Então, se afinizam com o nosso modo de pensar e o nosso jeito de ser. Então, nós vamos começar a analisar como nós estamos vivendo, né, para sabermos como esses espíritos vão se afinizar. Se vai ser sempre de forma negativa ou se nós vamos deixar essa forma negativa e vamos começar a tomar atitudes mais belas, mais positivas, para que nós não venhamos ser prejudicados pelos espíritos obsessores. Para encerrar o nosso trabalho, meus amados irmãos, nós vamos aqui trazer do livro Depois da Morte, autor Leon Denis. Para encerrar o nosso trabalho, é importante nós falarmos sobre essa questão da obsessão, que vai ainda mais 4 semanas, que é importante nós nos vigiarmos, né? Estarmos constante vigia, nós vigiarmos, orarmos, para que possamos continuar seguindo os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Sabemos que Jesus deixou diversos ensinamentos para nós. Por vezes nós temos dificuldades em praticar algumas, ou por vezes não conseguimos praticar nenhuma, mas que nós possamos continuar seguindo os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, que nós possamos continuar refletindo na doutrina espírita através das exposições a qual os nossos irmãos realizam. E hoje é a obsessão. Então, a obsessão, se nós estamos aí com a nossa porta aberta à influenciação de forma negativa, nós vamos receber constantemente se nós não nos vigiarmos. Então vamos orar, vamos vigiar, vamos agradecer a Deus pela oportunidade e vamos pedir força e coragem para superar esses momentos a qual nós estamos encontrando e por vezes nós não conseguimos sair. Então vamos vigiar e orar, meus amados irmãos, com essa questão da obsessão, que prejudica não somente mas prejudica por vezes uma família inteira, quando não se tem um entendimento, se tem um esclarecimento. Então, nossa reflexão para o encerramento do nosso trabalho. Não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste atenta à nossa existência. Cabe à nossa consciência a escolha ou a liberdade de ceder ou não às influências espirituais que se exercem sobre nós. Então, meus amados irmãos, essa reflexão deixa bem claro para nós sobre essa questão dos espíritos, da obsessão. Então, como traz a reflexão, não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste, atenta à nossa existência. Então, os espíritos estão sempre ao nosso redor. Agora, se nós vamos deixar a obsessão nos prejudicar, é pela nossa questão moral. E sempre falamos, o nosso Mano Rubem traz sempre
que ele sempre diz: eu não convido ninguém para ser espírita. E as pessoas: como assim não convida ninguém para ser espírita? Tu é espírita, não convida ninguém para ser espírita. A doutrina espírita, ela trabalha com a questão moral. E se nós não cortarmos, não por obrigação, temos que cortar porque senão tu vai se prejudicar. Mas se nós não começarmos a cortar essas questões materiais que ainda acabam nos deixando, influenciam muito e nos deixam muito mal, nós vamos sim ser constantemente influenciados, mas nós temos que trabalhar essa questão moral. Então eu não convido ninguém para ser espírita. E com as palavras que ele sempre fala: ser espírita é muito chato. Mas por que, Rubem, tu é espírita? Porque te pede um monte de questões. Como assim? Questão moral é uma delas. E quando começa a trabalhar a questão moral, nós não queremos deixar de fazer as nossas coisas. Deixar de mentir, deixar de roubar, deixar de brigar, deixar de discutir, deixar de ter que sair batendo em todo mundo na rua sem necessidade. Claro, são exemplos grosseiros que nós estamos trazendo aqui. Mas eu não vou deixar de fazer isso aí. Bem capaz, vou continuar fazendo as mesmas coisas. Então, de nada adianta depois nós querermos trazer exemplos para os nossos filhos, para os netos, para os nossos amigos, se nós não temos moral. É aí aonde o espírito obsessor vai atacar, na nossa moral. Então, que nós possamos, meus amados irmãos, nos vigiar, orarmos e continuarmos firmes nessa longa caminhada, que todos nós possamos, como bem falamos, seguir os passos do nosso amado Mestre Jesus. Temos dificuldade? Sim, todos temos. Mas, aos poucos, passo a passo, nós vamos conseguindo evoluir, vamos conseguindo progredir. O nosso muito obrigado aos nossos irmãos, que possamos todos nós continuar na paz do Cristo e até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz do Cristo, que assim seja.